Opa, meu nome é Robert Silva e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o deploy do MySQL no Docker. Então, como que você cria o container, como você define as variáveis para definir uma nova base de dados, como que você conecta nesse banco de dados e assim por diante. Robert, mas por que você decidiu fazer esse vídeo? Porque é o seguinte, quando a gente está começando numa transição para o mundo DevOps, a gente vai ter que aprender várias tecnologias. Eu, particularmente, quando comecei ali na época do monitoramento e tudo mais, eu já tinha que saber um pouco de Select. Mas eu vejo que hoje ainda, muitos profissionais de tecnologia, eles não conseguem fazer um select básico. Select asterisco from, select count, fazer um inner join, um left join. Ah, Robert, mas eu sou de infra, preciso saber isso? Olha, não necessariamente você precisa saber, mas seria muito bom, porque em algumas atividades do dia a dia, se você conseguir fazer o select por conta própria, vai te ajudar muito. Vai te ajudar bastante, principalmente se você está pensando em seguir nessa área de monitoramento, nessa área de observabilidade. A partir do Select, ela vai conseguir te trazer algumas métricas. Agora, beleza, Robert, eu não tenho interesse em nada disso e tudo mais. Ok, então você não precisa aprender. Mas vamos supor que agora você está migrando para esse mundo DevOps, né? E você gostaria de testar algumas coisas. Eu, particularmente, não gosto de utilizar essas aplicações que a gente já tem na internet. Nada que contra quem usa, né? Até porque é muito bom, essas aplicações facilitam bastante. Mas, para mim, eu funciono melhor quando eu consigo entender como que tudo aquilo está funcionando. Então, particularmente, por eu conseguir codar, né, por eu saber codar em Python, eu faço algumas coisas simples, onde eu vou lá e conecto no banco de dados MySQL, conecto num PostgreSQL. E para mim fazer esse tipo de atividade, eu ficava pensando, pô, vou ter que subir uma máquina virtual para o banco? Como que eu posso fazer? Então, eu comecei a subir containers para fazer essas atividades. E aí que tá a dica para você também. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre Select, basta você subir um MySQL ali, por exemplo, criar uma base de dados, inserir os dados e começar a brincar com Select. Já vai te trazer algum ponto. Ah, Robert, eu estou desenvolvendo uma aplicação e eu preciso conectar lá no banco de dados para mim testar, para mim homologar como que está rodando. Então, se você é desenvolvedor e está nessa fase de desenvolver a aplicação, o que você faz? Sobe o banco de dados em Docker também, e aí você vai conseguir fazer todos os testes na sua própria máquina, sem ter que gastar mais subindo uma VPS, subindo uma máquina virtual em algum ambiente de cloud, apesar que hoje tá bem barato as coisas, mas assim, container vai funcionar muito bem para você nessa situação, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou mostrar o passo a passo de como que você sobe o MySQL, onde você pega as informações, como que você pode criar um banco de dados, como que você pode inserir os dados, como você faz os selects iniciais, e eu vou dar uma dica de uma ferramenta que você pode utilizar para estar se conectando no banco de dados sem ser por linha de comando. É uma ferramenta muito interessante e ela não serve só para MySQL. Então fica até o final e vamos lá. Maravilha, então já estou aqui com a tela compartilhada com você e a gente vai começar pelo Docker Hub, né? Porque já que a gente vai subir o MySQL em Docker, eu preciso de uma imagem MySQL. Será que eu preciso construir uma imagem? Não. Basta você acessar aqui hub.docker.com e aqui na barra de pesquisa você pode digitar MySQL. Beleza? Você vai dar o Enter aqui. Eu recomendo que você utilize essas imagens Verify, né? Docker Official Image ou Verify Image. E aqui você tem algumas opções, né? Você pode estar utilizando MySQL, MariaDB, Percona, e aqui a gente já tem a imagem do PHPMyAdmin e tem algumas outras imagens relacionadas ao MySQL. Por exemplo, tem a imagem da Ubuntu que fez a imagem do MySQL. Tem a imagem do Bitnami que fez a imagem do MySQL. Mas vamos usar aqui a da Docker que ela vai funcionar bem. Então quando você clica aqui, ele já traz algumas informações, né? Quais são as tags e os respectivos Dockerfile. Então aqui você já tem os links. Ah, Robert, estou com curiosidade como que esse ambiente do MySQL foi instalado. Então se você pegar aqui o 833, se a gente clicar, ele já vai abrir aqui. Ó. Então from Oracle Linux. Então aqui, ó, essa imagem 833 está utilizando Oracle Linux. Legal. Como que ele fez? E aqui tem todas as configurações que foram utilizadas, beleza? Maravilha. Ah, Robert, mas eu quero saber como instalar, eu não quero entender sobre Docker agora. Ok, então vamos lá, continuando. Aqui ele traz mais informações sobre referências, arquiteturas suportadas e tudo mais, mas aqui que vem interessante. Como que eu faço start, né? Eu poderia simplesmente fazer um docker run, -name, dar o nome, passar a variável, pronto, ele já iria instalar o MySQL para mim, né? Já iria subir o container do MySQL aqui. Ah, como que eu faço para conectar? Você pode ir lá e criar um outro container onde você vai conseguir fazer a conexão. Como que eu faço o exemplo Docker Compose e tudo mais? Beleza, a gente vai ver bastante exemplos aqui. Agora as variáveis de ambiente, então tem aqui ó, MySQL _ root, MySQL _ database, user, password, allow, empty. Então aqui você tem várias opções de variáveis que você pode passar para estar customizando esse start inicial do MySQL, beleza? Maravilha. Então aqui a gente já tem essas informações, show de bola. Aqui a gente pode escolher a tag, né? Se eu clicar em tag aqui, ó, eu vou, no caso, eu quero MySQL 8. Eu vou vir aqui, já vou filtrar por 8.
Então aqui é 8.033 Oracle, beleza. Ou simplesmente se eu usar só o 8, o que ele vai utilizar? Eu tenho a opção de usar só o 8.0 e também só a 8, tá vendo? Então essa 8 aqui que a gente vai estar utilizando no nosso exemplo, ok? Eu preparei já uma pastinha aqui pra gente, onde eu tenho um README, eu vou compartilhar com vocês esse repositório aqui. Então se você assistiu até agora, o que vai acontecer? Na descrição desse vídeo vai ter um link do Discord. Lá nesse link do Discord você vai ser direcionado para um canal específico onde a gente vai estar falando somente sobre Docker. Então se você quer um link desse repositório, você vai lá, acessa o Discord que eu vou deixar o link lá para vocês, ok? Ah, e quem acessar já deixa uma reação lá. Ah, ok, gostei. Deixa um comentário lá para me saber que vocês estão indo para o Discord também, beleza? Maravilha. Então dando sequência aqui a gente vai ter alguns exemplos e eu vou estar explicando para vocês, tá? Ponto interessante, olha só. Eu tenho aqui meu terminal, ok? Então se eu vim aqui docker container ls, comando para listar os containers, já tem até inclusive um MySQL8 aqui. O que eu vou fazer nesse MySQL8? Eu vou remover ele. Então docker container rm -f para forçar, porque o container está up, né? Eu não vou para ele. Fiz aqui, beleza. Eu vou vir aqui também docker image prune e vou limpar as imagens que não estão sendo utilizadas. Por que eu faço isso? Porque eu quero deixar o mais perto possível de como vai estar a sua máquina, ok? Então, quais são os comandos que a gente pode estar utilizando? Se a gente pegar lá no Docker Hub, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, e observar que eu posso estar utilizando esse comando aqui. Eu vou usar a imagem do MySQL8 e eu quero essa variável aqui. Então, eu vou vir aqui no meu README, tá vendo? Eu já tenho as informações do Docker Container Run, só que eu não vou passar todas essas variáveis. Vamos por parte para explicar para vocês. Então, eu vim aqui, ó, Docker Container Run, ok? Deixa eu mudar a posição da minha câmera aqui para pegar todo o comando para vocês, maravilha. Docker Container Run, -d, para ele executar em modo de attached, executar em background, -p, eu vou deixar ele aqui aleatório, -name, MySQL1, ok? E eu vou utilizar a variável -z, aqui o parâmetro -z para definir a variável, MySQL _root _password. Vou colocar aqui password mesmo, ok? E aí a imagem do MySQL8. Beleza? Se a gente olhar aqui, o container já está rodando, já está aqui funcionando. Se eu vim aqui, por exemplo, docker container ls, eu já tenho esse cara executando. Eu posso vir aqui, por exemplo, docker container exec -it, e aqui eu vou digitar o nome do container, MySQL1, bash, ok? MySQL-u root -p. Aqui se eu digitar a senha password, eu já tenho acesso ao banco de dados. Show databases. Não tenho aqui, eu digitei o comando errado. Show databases. Beleza? Aqui eu só tenho as bases padrões do MySQL. Perfeito. Então aqui em menos de 2 minutos a gente já tem o MySQL rodando. Robert, mas eu quero acessar externo. Como que eu posso fazer? Ele já publicou uma porta? Se eu vim aqui, ó, nesse caso, se você subir outro container nessa mesma rede Docker, eles já vão se comunicar. Tá? Agora, o que a gente pode fazer, por exemplo? Deixa eu sair do container, ok? Docker container, aqui eu vou dar um clear. Docker container ls, tá? Então a gente vê que esse container está rodando nessa porta aqui, ó, 32769. Mas, Robert, eu quero a porta padrão mesmo, eu quero deixar o mais próximo possível como se eu estivesse trabalhando com uma máquina virtual ainda. Eu não tenho tanto conhecimento em rede, eu quero deixar a porta padrão, ok, beleza. Então, como que a gente pode fazer? A gente já vai passar as outras variáveis. Então, eu vou pegar aqui o conteúdo e vou explicar para vocês o que cada uma dessa etapa aqui faz, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, abrir o README já para facilitar, vou copiar esse cara, vou vir aqui no terminal e vou colar. O que eu vou aproveitar aqui? Vou abrir meu aplicativozinho aqui da caneta, para que eu possa explicar exatamente o que está acontecendo nesses comandos que a gente está dando aqui, tá? Então, beleza, já tem aqui a nossa Epic Pen aberta, vou escolher aqui o nosso lápis, vou colocar esse cara na cor vermelha, e aqui eu vou conseguir te explicar melhor. Então, o que está acontecendo nesse comando? Docker Container Run, então ele vai criar e executar um comando. -d, aqui é background, ok? Aqui eu vou colocar BG só para a gente não demorar muito escrevendo tudo. Então eu vou colocar aqui BG de background. Beleza? Maravilha. Aqui eu vou dar um nome. Então qual que é o nome do container? Aqui é o nome, por exemplo, que você vai se referenciar na sua aplicação quando você estiver desenvolvendo. Aqui é a porta que vai ser publicada. Então aqui, ó, porta de comunicação, tá? Para quem não sabe, aqui é a porta de comunicação. Beleza? Vou definir aqui só comunicação. Ok, excelente. Deixa eu ignorar aqui essa atualização. Perfeito. Agora a gente começa a passar variáveis de ambiente. Então primeiro eu passo a variável MySQL root password, então essa é a senha do root, com exemplo, tá? Vou definir já uma base de dados, então aqui eu tenho a base de dados lab, aqui eu tenho o meu usuário,
ok? MySQL User Lab. Aqui eu tenho minha senha. E por último aqui, ó, esse MySQL8 é a imagem. O último parâmetro, né? Por a gente não vai passar nenhum comando, é a imagem. Então a gente tem aqui como DB, tá? Só para vocês se localizarem. Lab, UserDB, eu tenho lab, underline user, ok? Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Lab, underline user. Opa, rapaz! Eu tô pensando em escrever assim e tava querendo sair outro erro. Mas beleza, vamos lá. E aqui o PSWD, nós temos o PSWD que é a nossa senha, essa senha aqui, tá? Então essa senha que a gente vai estar utilizando, ok? Então já temos as definições. Maravilha, vou apagar essas anotações e vou fazer o seguinte, vou executar o comando, né? Então se eu vir aqui no terminal, der um Enter, ele já gerou o ID e já criou o container para mim. Eu vim aqui agora Docker Container LS, eu tenho dois containers, né? Nesse caso, eu vou ter um container chamando MySQL-Exemplar e MySQL1. A gente vai utilizar o MySQL-Exemplar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir esse software. Olha que interessante, DB Weaver. Se você não conhecia, depois dá uma pesquisada. É uma aplicação muito interessante para você se conectar à base de dados, ok? Então aqui eu vou vir em Database Navigator, vou vir aqui nesse cara, vou criar uma nova conexão, tá vendo? Vou selecionar aqui e vou colocar MySQL, tá? E olha que interessante, ele tem suporte a vários bancos de dados. E aí quando você seleciona, se você não tiver os drivers instalados na sua máquina, ele mesmo instala para você. Então qual que é o host que a gente vai colocar? 127.0.0.1. Beleza, qual que é a porta? Por que 127.0.0.1? Porque o meu container está rodando nessa porta aqui, nessa máquina mesmo, tá? Qual que é a base de dados? Se a gente olhar aqui, ó, a base de dados é lab, né? Então eu vou vir aqui, lab. Qual que é o usuário? Lab, underline, user. Qual que é o password? E aqui eu defino P455W0RD maiúsculo, ok? Aí ele dá as propriedades do driver. Aqui, ó, tem um problema conhecido que eu vou deixar aqui, eu vou deixar dar o erro para você ver. Olha só, vou testar a conexão. Ele vai falar que não pode, tá, recuperar a public key. Então isso aqui não é um problema no banco de dados, é um problema conhecido no próprio DBWeaver. Então você vai aqui em Drive Property, tá? Clica aqui, ó, Allow Public Key Retrieval e define aqui de false para true, ok? Define aqui como true. Agora se a gente testar a conexão, olha só, conectado, beleza? Vou dar um finish aqui. Se eu vim aqui nesse cara, eu já estou com esse banco conectado, olha só, tem a base lab, não tenho nenhuma tabela, ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar um novo SQL Editor. Então eu vou vir aqui, ó, e vou abrir o local para que eu possa digitar os meus comandos, tá? Maravilha, feito isso, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou até dar um zoom para ficar melhorzinho, um pouco mais maior, né? O comando para que você possa visualizar. Eu posso acompanhar aqui no meu próprio README, eu tenho os comandos já. Então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma tabela, create table, tá? Se ela não existir, vai criar. Então eu vou colar aqui, olha só, create table with not est, nome da tabela vai ser produto, ela vai ter product ID, tá? Aqui não vou entrar no... Como que eu posso dizer? Ah, esse é a melhor prática de banco de dados? Não, aqui são exemplos, galera, aqui é exemplos, aqui... Não é um curso de banco de dados, tá? Então, só para deixar bem claro, se algo não tiver dentro das melhores práticas, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, vamos lá, vou passar um ID aqui para ele ser um auto-incremento, vou colocar o nome, tá? Vou colocar o status, vou colocar a descrição e quando que foi criado. Beleza, se eu vim aqui, ó, clicar nessa primeiro verdinho aqui, verdinho não, né? Laranja, esse triângulo deitado aqui laranja, clico em Execute. Pronto, então ele já executou para a gente. Agora o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em README novamente e vou copiar as informações para que eu possa inserir os dados, né? Então eu criei uma tabela e vou inserir os dados, só para não ficar um banco de dados vazio. Então eu coloquei aqui dados bem fictícios, assim, não. Teclado com cabo. Mouse, status ativo, mouse com cabo. Mousepad preto, tá aqui então meio false ou true ou false, está ativo ou não, né? Então aqui status, true ou false e qualquer descrição, ok? Beleza, nesse caso eu vou vir aqui e vou executar. Se eu olhar aqui agora, eu já tenho as 4 linhas atualizadas. Então eu posso vir aqui, ó, select asterisco from product, tá? Se eu vir aqui e executar esse cara, o que ele vai trazer para mim? Todas as informações. Ah, eu quero brincar de select. Quantos produtos tem? Select count 1 from product. Olha só que interessante. Se eu vim aqui agora, 4 produtos. Beleza? Se eu vim aqui agora, eu posso adicionar select count 1. Vou começar a colocar um where. From product where status is true. Ok? Onde o status é verdadeiro. Pronto, aqui então eu já tenho o count. Eu quero trazer todos os produtos realmente. O nome, tudo detalhado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer dessa forma.
Então deixa eu só dar um espaço aqui. Olha só, beleza, já tenho todos os produtos. Agora eu quero fazer essa mesma situação, só que para false. É só mudar aqui, ó, false. Então eu tenho a quantidade de produto também. E aqui você pode fazer um monte de coisas, né? Porque já tem um banco de dados, tá? Só tem que tomar cuidado no seguinte. Ah, Robert, mas se esse container inicial eu perco as informações do MySQL, sim, aí nesse caso você vai perder, tá? Mas se você procurar aqui no canal, tem alguns vídeos falando sobre volumes Docker, como que você utiliza volumes, como que você faz a persistência de dados nos volumes, né? E aí você consegue trabalhar dessa forma aqui sem perder esses dados de estudo, depois você apaga de forma manual, tudo bem? Então aqui foi bem tranquilo, tá? Então aqui a gente já tem o Select, já tem todas as informações, maravilha? Então, olha só, o que a gente pode aprender nesse vídeo, né? Que menos de alguns minutos, menos de 5 minutos, a gente consegue ter um ambiente com MySQL, seja para estudar, seja para um ambiente de testes e seja para você desenvolver uma aplicação. Então, quando você sabe Docker, é muito mais fácil você criar os ambientes, né? Porque você não precisa mais criar aquela máquina virtual, fazer atualização, criar uma máquina em cloud, mexer em rede, não, porque está tudo ali na sua máquina e você consegue testar. E o melhor, depois que você testar tudo isso, quando você levar essas informações para o ambiente de produção, vai ser exatamente igual, porque Docker trabalha com imagens. Então é muito importante você aprender Docker, se você ainda não sabe, para que você consiga fazer essas coisas e ter mais agilidade, mais produtividade, mais escalabilidade e assim por diante. Se você quer continuar sabendo mais sobre Docker, quer aprender cada vez mais, já se inscreve aqui no canal, continua assistindo os conteúdos que eu vou estar compartilhando cada vez mais conteúdo com vocês referente a containers, referente a Docker, entre outras tecnologias relacionadas ao mundo DevOps. Ponto importante, para finalizar também aqui, na descrição tem um link para um canal no Discord, onde a gente fala somente sobre Docker, tá galera? Lembrando que o link do repositório com essas informações aqui que vocês viram, os comandos para subir o MySQL, para criar a tabela, para inserir os valores, eu vou deixar o link do repositório lá no Discord, ok? Então, vejo você no próximo vídeo. Valeu!